introdução aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Salmo de número 139, o versículo 16. O salmo todo em si é um salmo muito maravilhoso. É um salmo que fala de como Deus é supremo, como Deus é maravilhoso, como a sua soberania é tremenda e como nós não podemos escapar dos olhos dele. E esses versículos vai falando, e há um momento que ele pergunta: para onde eu posso ir? Onde eu posso me esconder do Senhor? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer as mais profundas, no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Mas o Senhor está no abismo? Sim. Se eu pegar as asas da alva e subir as mais altas montanhas, lá o Senhor está também. E ele vai falando. Aí o meu versículo é o versículo 16. Os teus olhos via o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixado antes mesmo que só um deles existisse. Que maravilha! Então eu quero que você olhe para dentro de você. Imagine você existindo antes que nada na face da terra existisse. Imagine você existindo antes que nada fosse feito aqui no mundo. E ainda mais, eles foram prefixados, cada um dos seus dias. Então você não morre antes da hora. Você não nasce antes da hora. Até uma criança que nasce de 7 meses, ela não nasceu fora da hora. Deus não erra. Uma criança que nasce, o meu primeiro filho, que se estivesse aqui estaria com 44 anos, ele nasceu dia 25 de outubro. A data iria fazer 44 anos agora. Fiquei com ele nos braços 3 dias, eu amamentei, era lindo. 3 dias depois, Deus o levou. Eu considerei o meu dízimo, o dízimo do meu ventre. Glória a Deus. Ele não foi antes da hora. Deus não erra. Deus havia prefixado cada um dos dias dele. O nome dele era Paulo Sérgio. Deus havia escolhido. Deus havia determinado quantos dias ele ia viver. Isso é maravilhoso. Às vezes tem pais que o filho morre e eles morrem juntos. Aí abandona o marido, abandona os filhos que ficaram vivos, acham que a vida não tem mais sentido. Isso é como se estivesse dizendo: Deus errou. Deus não erra. Aleluia. Então esse versículo tão maravilhoso: teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Aí quando veio o Covid, tanta gente: poxa vida, morreu tão cedo. Cedo para quem? Foram tantos que morreu tão cedo. Mas quem prefixou os dias deles? Foram nós. Foram muitos colegas meus, pastores amados, que eu conheci jovem antes de ser pastor, que se tornaram pastores abençoados, cantores abençoados. Deus o levou. Eles não foram cedo, eles foram na hora que Deus havia prefixado para ele. Não é verdade, meu filho? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, quando o ente querido seu for, não ache que ele foi cedo demais, porque aquele que conhecia ele antes que o mundo existisse, já havia preparado tudo para ele, até mesmo quantos dias, horas e minutos que ele ia viver na terra. E Deus, quando ele nos chamou,
Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8. Ainda nós lemos o versículo 11. O versículo 11 de Romanos 8 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seu corpo, a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aí o versículo 18 diz assim, eu vou ler os versículos. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda, convive do anseio que aos filhos de Deus seja revelado. Versículo 25. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Estamos absolutamente certos. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Eu acredito fielmente que Deus me ama e que eu fui chamado. Amém? Amém? Se você acredita que Deus te ama, aleluia, e que você foi chamado, então essa bênção é para a sua vida. Nós precisamos de viver como cristão que não acredita em um Deus muito longe, que enviou seu Filho, que morreu, ressuscitou e também foi embora, nos enviou o Espírito Santo e um dia nós vamos encontrá-lo. Porque esse poderoso Deus que nos ama, Ele que nos conheceu antes mesmo que fôssemos formados. No Salmo 139 diz que antes que os nossos ossos foram formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Obrigado. Em Jeremias capítulo 1 diz que antes que fosse formado, antes que nascesse, eu havia te escolhido e eu te chamei. E quando Deus fala que chamou você, Ele chamou para uma grande obra. Ele te chamou para ser bênção, para construir, para edificar, para reformar e também para destruir. Mas destruir sim, destruir os altares de Satanás que muitas vezes encontramos diante de nós. Destruir tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. Destruir os altares que às vezes nós construímos dentro de nós mesmos. E às vezes nós construímos altares em nós. E Deus fala, eu prefixei os seus dias, eu anotei no meu livro. E não fiz você para isso, eu fiz você para construir, para ter construir um relacionamento comigo, em que nós andemos juntos. Então esse Deus poderoso, por que o salmista disse, se eu descer o mais profundo abismo, tu estás lá? Primeiro, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E depois, porque você foi lá. Onde você está, Deus está. Se eu subir ao céu, lá estás também. Ele mora lá. Se eu subir as mais altas montanhas, também Ele está lá. Porque Ele é onipresente, mas você também vai estar lá.
E onde você está, está a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, que foi o versículo que nós lemos, Deus nos conheceu antecipadamente, de tal maneira que Ele prefixou e anotou cada um dos nossos dias. Aquele que antecipadamente conheceu, também o predestinou, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser a semelhança de seu filho. Deus, Ele não nos fez apenas para ser umas pessoas bonitinhas, assim igual eu. Ele não apenas nos fez para sermos pessoas bonitinhas, bem arrumadinhas, ou pessoas simpáticas, amáveis, algumas chatas. Ele nos fez para parecermos com Jesus. Tem uns que é chato, né? Tem uns que é tão chato que... Nossa. Ele nos fez para parecermos com Jesus. Parecer com Jesus. Ele nos chamou. Ele antecipadamente me conheceu. E Ele predestinou algo para a minha vida. Até os meus 30 anos, eu não tinha a mínima ideia que eu estaria dirigindo uma igreja. Com 32 anos, eu fui enviada para a cidade de Anápolis, para começar, então, dar os meus primeiros passos como dirigente de igreja. Era apenas uma criança. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, vai, faz assim, assim, assim. Ele disse, mas Senhor, eu não passo de uma criança. Porque quando nós nos posicionamos, que já sabemos, estamos preparados, eu já estou, tem gente que vai, já nasci preparado. Ele quebra a cara em 2 tempos. Quando nós nos posicionamos dizendo que eu já sei, eu estou preparado, eu posso assumir, eu posso fazer, é porque ele de fato não sabe e não pode. Jeremias, o profeta, ele não era um menino, ele já era um homem quando Deus falou isso com ele. Ele não era uma criança como Samuel. Ele disse, eu não passo de uma criança. Eu era apenas uma criança com 32 anos quando fui mandado para o ministério. Aí o Senhor disse para ele, não digas que és uma criança, porque aonde eu te mandar irás, e tudo quanto eu te disser dirás. Aleluia! Aleluia! E Deus então teve um diálogo com ele e falou, vou fazer um teste com ele. Perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele disse, vejo sim, uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Essa vara de amendoeira lembra a vara de Arão, que estava guardado lá dentro da arca. Pois foi a vara de Arão que brotou flores de amendoeira. Ele é o velo para cumprir a minha palavra. Então seja o que for que Deus tenha falado para você. Ah, mas pelo profeta tal? Não, pela profeta de 66 livros. Amém? Amém. Às vezes acreditamos na palavra dos profetas que andam por aí. Temos que acreditar sim, porque a Bíblia diz, crê no seu Deus estará seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Sim, mas essa é a profecia que nunca falha. Devemos acreditar nos profetas, porque eu sou profeta e eu acredito nos profetas. Mas não devemos basear nossa vida apenas por profecia, mas por essa profecia, que é a palavra de Deus, que ela, a Bíblia diz no Salmo 119, que ela permanece para sempre no céu. Ah, então a Bíblia vai para o céu? Não, porque a palavra é Jesus, Ele está lá. A palavra é Jesus, por isso Ele permanece para sempre no céu. Não é porque eu vou levar minha Bíblia, ela vai permanecer para sempre, porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo era Deus.
o verbo estava com Deus. Jesus é esse verbo. Aleluia, glória a Deus. E nós continuamos, então ele disse que, porquanto o que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então Jesus predestinou você antes mesmo que você fosse, nem como diz a Bíblia, nem antes que o mundo fosse existisse. Ele já havia te predestinado para algo. Aos que predestinou, a estes também chamou. Você foi chamado. Ninguém está aqui na igreja porque simpatiza com o irmão. Eu vou na igreja porque ela é bacana, o irmão me chamou, eu sou amigo dele. A irmã me chamou, eu gosto dela, ela é bacana, eu vou naquela igreja. Eu simpatizo com a pastora. Ninguém está aqui por isso. Está porque Jesus trouxe. O Espírito Santo trouxe. Glória a Deus, aleluia. Foi o Espírito de Deus que trouxe. Não fui eu. Não foi um irmão, não foi apenas um convite que você teve. Foi o Espírito de Deus que te apontou, que te escolheu e que trouxe você. Aleluia, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não andamos mais segundo a nossa vontade, segundo os nossos passos. Nossos passos são guiados pelo Espírito Santo. Aí ele diz: aos que eles predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O Senhor me justificou do quê? Me justificou quando aquela cédula que era contra mim foi cravada na cruz, junto com Jesus. Eu fui justificado e fui chamada de salvo. Amém. Eu fui justificado e fui chamado de salvo. Jesus Cristo olhou para você. Mas eu aceitei Jesus porque eu disse, não, ele já tinha te apontado antes de você nascer, antes de você existir, não adianta. Não foi um sermão bonito que te fez vir a Jesus, não. Não foi uma pergunta minha, como quando eu falei com a Monique naquele dia, você fez isso? Não. Você não foi só aquilo, não. Jesus já tinha te escolhido muito antes. Ele já havia nos escolhido muito antes. O mérito não é meu. O mérito não é dos pregadores. Quando muitas vidas vêm na frente de aceitar Jesus, o mérito é exclusivo de Deus, porque foi Ele que chamou, que escolheu, que predestinou e fixou cada os dias de cada um. Então a nossa alegria é saber que eu não fui aceitar Jesus por causa de um sermão bonito, por causa de um pastor que tem uma palavra convincente, não. Porque o único que convence o homem do pecado, do juízo e da morte é o Espírito de Deus. Esse é o único que convence. Porque eu posso ter uma oratória maravilhosa, eu posso ter uma oratória bonita, eu posso ter palavras bonitas, mas se o Espírito de Deus não se convencer, nada feito. São palavras jogadas ao vento. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, ele foi pregar no Areópago. Lá no Areópago só tinha filósofos, doutores, só homens que sabiam falar e falar bonito. E eles estavam ali, esses homens, porque eles gostavam de novidades. E lá nesse lugar tinha altares para todos os tipos de deuses. Todo tipo de Deus que havia na terra, que o povo falava, existia ali um altar. E existia também um altar para o Deus desconhecido. E no altar embaixo estava escrito, ao Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo chegou, e então ele pôde falar, ele começou a falar do Deus desconhecido. Só que naquele dia, o apóstolo Paulo queria levar novidade para aquele povo, mas uma novidade que o povo esperava, não como o nosso irmão orou. Deus não vem falar aquilo que nós saímos de casa, falando, Deus fala comigo. Aí fala aquela mensagem que é massageia o ego, camarada cheio de pecado, e aí passa a mão na cabecinha e vai embora. Ai, Deus falou comigo. Eu falei que ninguém passar, falou não. Deus falou com ninguém, não. Você estava aqui, né? Deus não falou, não.
Aí as pessoas saem com o seu ego massageado. Ah, Deus falou comigo. Falou não. Porque quando Ele fala, há conserto. Quando Ele fala, há mudança. E o apóstolo Paulo então foi trazer uma palavra que o povo esperava. Sabe o que aconteceu lá? Absolutamente nada. Nenhuma alma se converteu. Paulo não abriu igreja em Atenas. Porque ele levou uma palavra de sabedoria. Uma palavra impressionante. Ele impressionou aquele povo. Eles ficaram assim, para começar, ele já sabia muito. Ele falava 12 idiomas. E mais ainda, ele falava de um Deus que eles não conheciam. Mas ele falava de uma filosofia que não transformou. Porque naquela hora o Espírito não agiu. Porque Paulo estava mostrando aquilo que o Paulo estava falando. Aquilo que o povo esperava ouvir. Algo de novidade que deixasse eles assim, esbabacados. Agora, quando nós estamos falando de uma maneira que muitos não entendem, mas que o Espírito que habita em você entende, é igual a história do homem que estava em um plenário muito grande. Tinha muita gente importante. E eles então chamam um doutor para ler o Salmo 23. Ele lia muito bem. Esse homem é o melhor que tem para ler. Ele lia muito bem. Então o doutor foi ler o Salmo 23 de uma maneira espetacular. E o povo ficou... Uau, que coisa linda. Mas como tinha que dar honra, porque naquela cidade havia muitas igrejas evangélicas, também chamou um irmão para ler o mesmo salmo, para representar as igrejas. Aquele irmão, com toda a sua humildade, um pouco assim desconcertado no meio na frente de tanta gente, ele subiu e começou a ler o Salmo 23. E quando ele terminou de ler, todo mundo estava chorando. O povo chorava, que soluçava. E então aquele povo não entendeu. E o líder daquela reunião pergunta, mas qual é a diferença? Por que esse doutor leu, o povo ficaram, uau, e o senhor leu e todos estão chorando, por que razão? E ele disse, é porque o doutor conhece o salmo do pastor. E eu conheço o pastor do Salmo. Quando nós conhecemos o pastor do Salmo, o povo é tocado, sim, glória a Deus. Quando nós conhecemos o Deus do povo e falamos pelo Espírito dele, o povo é tocado. Então faça como está aqui escrito neste versículo. Deus te fez para você parecer com Cristo. Pareça com Ele. Queira ser igual a Ele. Não deixa que nada te entristeça. Se porque aquilo acontece. E quando acontecer, você fala, Senhor, não deixa que esse sentimento mude a minha essência. Não deixa que esse sentimento tire de dentro de mim a característica de Jesus. Então, nós somos chamados, nós somos escolhidos, fomos chamados, fomos predestinados, fomos justificados e agora glorificados. Mas ser humano glorificado é a Bíblia que está dizendo. Como em Cristo Ele foi glorificado, não foi? Nós não morremos com Ele? Amém? Morremos com Ele. Nós não ressuscitamos com Ele? Sim, ressuscitamos com Ele. Quando Ele foi glorificado, nós também fomos glorificados. Aleluia! Nós não vamos usar talvez de uma falsa modéstia. Ah, mas não, que isso, é glorificado. Eu sou um verme, você pode ser um verme, eu sou não. Eu sou filha de Deus e sou parecida com Jesus. Jesus não é verme? Glória a Deus. Eu sou parecida com Jesus. Oh, glória. Você é parecido com Jesus. Você é tão importante que quando o Senhor Deus pensou na graça salvadora, que Ele planejou Jesus para vir, Ele pensava em mim, pensava em você. Você nem existia, mas Ele pensava em você. E aí no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 4,
Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Falei sobre isso aqui também domingo. O que muitas igrejas não estão fazendo questão de pregar sobre santidade, vida com Deus. Mas ser santo no mundo tão difícil, Jesus não ia chamar você para ser santo lá no céu. Lá no céu você entra santo. Você não é santo lá. Você entra santo lá. Para entrar santo lá no céu, temos que ser santo aqui. Ele nos chamou. Antes da criação do mundo, Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Nos predestinou. Nos justificou. Nos glorificou. Agora Ele diz que nos chamou para sermos santos. Para viver. O que é santo? Pessoas que vivem uma vida diferente, separada do mundo. Mas eu estou no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não sou deste mundo. Então eu tenho que ser diferente. Como? A minha maneira de vestir? Não. A sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de amar, a sua maneira de ser como filho de Deus, pareça com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque nós fomos chamados por Ele, fomos apontados por Ele. Ele escreveu o seu nome, Ele escreveu Cristiane. Antes que o mundo existisse, Ele já sabia que existia uma Cristiane. Somente Deus, somente Ele. Então nós precisamos vivermos uma vida de santidade, porque foi para isso que Ele nos chamou. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Na igreja? Não. Como mais uma vez o irmão falou, não é, a presença de Deus não está dentro do templo, a presença de Deus está em mim. E quando você reúne aqui, a presença dele está aqui, porque você está. Glória a Deus. Aqui não está maravilhoso, porque a presença de Deus fica aqui nos muros, não. Porque nós podemos sair daqui, isso aqui ser alugado para um baile. A presença dele. Estar santo e irrepreensível na presença dele, porque aonde você está, no seu quarto, no banheiro, lá no toalete, quando você está lá sentadinho assim, né? A presença dele está lá. Você está no seu trabalho, dirigindo o seu carro sozinho, a presença dele está lá. Por isso que ele disse que nós temos que ser santos e irrepreensíveis, porque eu posso não estar vendo, sua esposa pode não estar vendo, seu esposo pode não estar vendo, mas ele está. Santos e irrepreensíveis na sua presença. Seja lá o que você for fazer, antes de você fazer, você pergunta: será que Deus está de acordo? Se você for em algum lugar que você fica em dúvida se você pode ou não, você pergunta: Jesus iria? Precisamos perguntar. Jesus está lá, porque Ele está em todos os lugares, mas Ele não iria lá. Mas o que é isso? Quando você é chamado, escolhido, predestinado para ser santo e irrepreensível, você precisa de ser igual a Ele. Vá nos lugares onde Ele é glorificado. A Bíblia diz no Salmo 1: não se detenha no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus está lá, mas Ele não vai lá, Ele não é
meio complexo isso, né? Ele está, mas ele não vai. Mas é assim, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele vai onde ele é glorificado. Então ele vai na sua casa. Ele está com você aonde você estiver. Porque através da sua vida, ele é glorificado. Pessoas glorificam o nome de Deus por sua causa e você nem sabe. Deus, ele manifesta poder através de nós. Na vida de pessoas, você fica com ela alguns minutos, algum instante, você fala de algo, e as pessoas ficam assim, mas o que tem nele? O que tem nela? Por que quando ele fala, parece que alguma coisa em mim queima? A pessoa já falou isso comigo. Quando a senhora fala, arrepia, gente. Quando isso acontece, é porque Deus está agindo através das suas palavras. E ele está sendo glorificado por sua causa. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 6 diz: para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. É incrível essa palavra. Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nele temos a redenção. Deus, ele não perdoa os meus pecados, porque eu aceitei a ele e agora comecei a andar assim direitinho, bonitinho, porque eu era um negócio bem esquisito. Aí as pessoas que já me conhecem há um bom tempo sabem, eu era uma pessoa muito esquisita. Era mesmo, feia que doía, brava que sou um seria. Eu mudei, mas não foi, porque agora o meu chuchu de 5 anos chegou a conhecer essa peça. Não, então as coisas não aconteceram porque agora não, foi a graça de Deus em mim. Amém, Julia. Eu aceitei Jesus, pronto, agora eu não vou mais fazer assim, não. A graça salvadora dele. E essa graça me alcançou antes que eu existisse. Você já viu esse Deus que você serve? Uma graça que te alcança antes de você. Você foi escolhido para receber a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para os seus devidos fins, até o ímpio para o dia da perdição. Então você foi escolhido para o dia da salvação. Glória a Deus. Eu me alegro no meu Senhor, porque a graça dele me alcançou. Não foi quando eu ouvi a palavra, que maravilha, que palavra, que mensagem. Nossa, a palavra falou muito comigo, bateu em mim e fez. Não. Eu aceitei Jesus em 89. É verdade que quando o pastor pregou, eu dei uma olhada para minha irmã assim, mas você falou para ele, que era marrenta assim, meio esquisito. Você falou para ele, você contou minha vida para ele, né? Porque ele estava falando trem para mim mesmo. Mas não foi naquele dia que ele me alcançou. Não foi aquele dia que a graça de Jesus me alcançou, não. A graça dele me alcançou antes que eu existisse. Isso é muito glorioso. Podem olhar para você e dizer, isso aqui não conserta não. Vai para a igreja, conserta, você está na igreja. Deus te escolheu. Não tem palavra maldita, não tem língua ferida que vai mudar essa história. Aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus te alcançou. Amém. Amém.
e podem falar o que quiser, língua nenhuma muda a graça de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Ninguém muda a graça de Deus. Ela alcançou a pessoa antes que ela existisse, predestinou ela, se chamou, escolheu, santificou, justificou e ainda glorificou. Aí tem gente que fica aí, como diz o Edinaldo, os amalequitas piam. E os amalequitas não entendem. Aí você fala, meu, como diz os paulistas, é meu. Ele me chamou antes que eu existisse. Ele já tinha me escolhido. Eu não tenho culpa de ser tão amado. Amém. Aleluia. Eu não tenho culpa Louvado seja o teu nome. de ser escolhida. Obrigado, Deus. Ele simplesmente me escolheu. Aleluia. Então você não pode admitir que alguém diga que você não vale nada. Quem não vale nada é Satanás. Esse já tem o seu julgamento decidido, julgado e condenado. Ele não vai ser, ele já está condenado. E um crente está desviado. E na igreja não vai mais não. Deixou Jesus, está bebendo, fumando. Ele fez confissão de fé? Fez. Ele aceitou Jesus um dia, foi batizar? Foi. Quer dizer, não. Ele é salvo. O que é isso? Isso é heresia? Não, é a Bíblia que fala. Ele é salvo. Aonde ele estiver, Deus está lá. E na hora certa, Deus pega, fez igualzinho fez comigo. A minha mãe, eu nasci crente, eu nasci na casa de crente. Aí chegou uma altura da minha vida que largou tudo. A minha mãe nunca foi atrás de mim em lugar nenhum onde eu estava. Mas a minha mãe nunca parou de dobrar o joelho dela. Como eu gosto de dizer, mãe de joelhos, filhos de pé. Amém. Aleluia. Ela nunca desistiu de dobrar os joelhos dela. Aí um dia Deus pegou e jogou. Falou, vem, você é brava aí, eu quero que você é brava comigo. Eu te mudo, eu te transformo, eu preciso de você. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. O versículo 11 desse capítulo de Efésios 1 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aleluia! Deus, Ele nos chamou, fomos escolhidos, tendo sido predestinados para o louvor da glória dele. Agora, se eu fui tudo isso, se eu sou tudo isso que a palavra está falando, que Ele me conheceu antes que eu fosse formado, como Romanos disse que Ele me escolheu, me chamou, me justificou, me glorificou, como Paulo diz em Efésios, que Ele me predestinou para tudo, e aqui está falando, e se a minha vida não glorifica Ele, se eu não dou resultado com tudo isso, o nome dele ser glorificado, aí Ele vai ter uma conversa séria comigo. Então nós que passamos por todo esse processo de Deus em nossas vidas, precisamos que isso aconteça conosco, que glorifiquemos o nome dele através da nossa vida, na nossa maneira de viver, pela nossa santidade, porque temos que ser santos. O que é não pecar? É você
acertar o alvo. Cada vez que você marca, vê o alvo, lança a flecha, ele vai bem no alvo. Quando você não peca, quando você não cai, quando você não cede, você está acertando o alvo. E quando você cai no pecado, mas depois mas errou, você errou o alvo. Aí Deus fala, o circo continua lá, o alvo continua, eu quero que você continue tentando. Sabe por quê? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? O alvo continua, e Ele quer que nós acertemos, Ele quer que nós continuemos a lançar até acertar o alvo. Você vai passar por momentos que vai te fazer balancear assim. Por quê? Porque somos humanos. A Bíblia diz que Jesus, Ele viveu tendo as mesmas paixões, conhecendo os mesmos, vendo os erros, os pecados e tendo as mesmas fraquezas, porém, sem pecado. E se eu aceitei, se eu confessei como meu Senhor e Salvador, e eu pareço com Ele, então eu tenho que acertar o alvo todos os dias. E o alvo, eu não aceitei o alvo no dia que eu aceitei Jesus. Eu estou lançando a minha seta todos os dias. O inimigo muitas vezes tentou tirar ela, mas eu falo, eu jogo de novo, eu lanço de novo, até eu acertar. E o objetivo do Espírito de Deus é nos ajudar a acertar o alvo. Amém? É nos ajudar, é nos convencer do pecado, é de nos convencer que fomos chamados e escolhidos e que somos justificados. Ele fala, ei, Jesus já rasgou a cédula que era contra você. Continue lançando, continue caminhando, continue cantando, você vai conseguir. Essa é a nossa alegria. Porque você cometeu um erro ontem, a sua vida não acabou. O Espírito de Deus está com você. E Ele diz, continua, continua. Porque você foi chamado, escolhido, justificado e glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor continua queimando nos nossos corações. E que cada vez que você sair de casa ou dentro da sua casa sozinho, não importa, você fala, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser santo. E a Bíblia diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando o Senhor queria que o povo atravessasse o Jordão, Ele falou para Josué, Josué chamou o povo e disse, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ele te manda santificar hoje, já não é mais lá na entrada, lá na travessia do Jordão. Ele te manda santificar hoje, Ele quer fazer maravilha na sua vida amanhã. Às vezes as pessoas passam a vida inteira crente e não vê maravilha, mas elas nunca santificam um dia antes para ver a maravilha no dia seguinte. Elas tentam se justificar, dizendo, Senhor, meu Deus, teve uma época na igreja batista que tinha um camarada na igreja, só o sangue, o Fabrício lembra dele. Ele gostava de pegar o microfone para orar. Aí ele ajoelhava, aí ficava assim com o pé assim, balançando o pé. Muito rápido. Ele falava, Senhor, desde eu falei assim, eu estava lá no escritório, eu tampei o ouvido, eu falei, eu não sou obrigado a ouvir essa oração não. Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa santa. Amém, todos nós temos que ser santos, glória a Deus. O Senhor sabe que agora eu podia estar no boteco, no bar, bebendo. Infeliz, fala isso não. Glorifica a Deus, porque você está na presença de Deus. Ele me chamou, Ele me escolheu. Não é privilégio de Deus eu estar aqui. Para Ele era um privilégio de Deus, Ele está lá orando. Deus, Ele só te faltava dizer, Senhor, é um privilégio grande para o Senhor eu estar aqui. Nós precisamos encarar isso, que é um privilégio nosso, poder servir a Jesus, é um privilégio nosso, poder servir a Deus quando você serve o seu irmão.
quando o irmão precisa de você e você pode fazer algo, você está servindo a Deus. Isso é um privilégio. Então, igreja do Senhor, aprenda a servir a Deus. Pareça-se com Jesus. Sede santo. Santifiquem vossas vidas. Deus quer fazer maravilha. E a maravilha que Ele quer fazer não é te dar revelação. Não, Ele quer te dar maravilhas. Que você fala, meu Deus, ninguém podia me dar isso. E Deus fala, quando você se santifica, eu posso dar. Eu posso fazer. Santifica. Porque o Senhor quer fazer maravilha. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que venhamos entender que nós não podemos absolutamente nada sem Deus. Mas devemos também pensar que antes que fôssemos formados, já éramos conhecidos. E tem uma palavra que eu gosto de falar, de ser conhecido no inferno. Eu sou conhecido no inferno. E pensa que o cão fica doido quando eu acordo de manhã. Satanás precisa conhecer todo crente. Todo crente precisa ser conhecido no inferno. Conhecido no inferno pela sua unção, autoridade, ousadia. Deus nos outorgou autoridade. Eu quero ser, sim, continuar sendo conhecida no inferno como alguém que agrada a Deus e que vai contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Aplauda o Senhor com alegria.